Bom, vamos aí para a resolução da segunda parte da nossa lista, que é referente aos capítulos 18, 19 e 20. Questão 4. A imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão, no hemisfério norte. Calcule a dilatação em centímetros que um trilho de 100 metros sofreria devido a uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação linear térmica do trilho vale 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Vamos lá. A gente sabe que a fórmula da dilatação linear é a seguinte: ΔL, que é a variação do tamanho, é igual a L0 vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Visto isso, todos os dados a gente tem, exceto a variação, a gente tem ali no enunciado. Vamos lá. A variação do tamanho é igual a L0, que é 100 metros, vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que ele já dá aqui, 20 graus. Para simplificar para vocês, eu vou passar tudo isso para a notação científica. Eu acho que fica mais simples. 100, 10 ao quadrado, vezes 1,2, 10 a menos 5, e 2 vezes 10. Ora, vamos lá. Agora é só a gente multiplicar. Potência de 10 pela potência de 10 e termo independente por termo independente. 1,2 vezes 2 é 2,4. Vezes, as potências de 10 é só repetir a base e somar os expoentes. Bom, 10 ao quadrado mais 10, 10 ao cubo. Vezes 10 a menos 5, vai ser 3 menos 5. 2,4 vezes 10 a menos 2. Menos 2, metros. 2,4 vezes 10 a menos 2, metros. Isso é 0,024 metros. Ou, como o enunciado pede, 2,4 centímetros. Então, a variação foi 2,4 centímetros. Bom, vamos aí para a nossa questão de número 6. Um termoscópio é um dispositivo experimental, como mostrado na figura, capaz de identificar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que, quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era 10 graus Celsius, ele indicava uma altura de 5 milímetros. Percebeu ainda que quando a altura havia aumentado para 25 milímetros, a temperatura era de 15 graus Celsius. Quando a temperatura for de 20 graus Celsius, qual será a altura da coluna de líquido em milímetro? Bom, gente, ele próprio já disse que quando a altura tinha 5 milímetros, essa escala marcava 10 graus Celsius. E quando ela tinha 25 milímetros, ela marcava 15 graus. Então ele quer saber, quando essa escala estiver marcando 20 graus Celsius, qual será o tamanho dessa coluna. Eu vou marcar aqui de X. A partir daqui é só a gente fazer a regrinha de 3. 25 menos 5 está para X menos 5, assim como o 15 menos 10 está para 20 menos 10. Continuando aqui, 20 está para X menos 5, assim como 5 está para 10. Ora, vou multiplicar aqui, vou ter, multiplicando em X, vou ter 200 igual 5 vezes X, 5x. 5 vezes 5, 25. Passando 25 lá para o outro lado, vai ficar mais 25. 5x é igual a 225. X 225 dividido por 5. 45 milímetros é a altura que vai estar esse marcador lá desse termoscópio. Vamos aqui para a questão 7. Misturam-se 200 gramas de água a 0 grau com 250 gramas de um determinado líquido a 40 graus Celsius, obtendo-se equilíbrio a 20 graus Celsius. Qual o calor específico do líquido?
Bom, primeiro de tudo, a gente vai ter que saber qual foi a quantidade de caloria que essa água recebeu para ser esquentada, não é isso? Para ser aquecida, melhor dizendo. Bom, a gente sabe que a fórmula é Q macete, não é isso? Q é igual a MC delta teta, ou delta T, para quem quiser. Não faz muita diferença. Vamos lá. Calor específico da água, né? A gente já sabe que é 1. Ele nos dá. A massa de água é 200. Bom, o calor específico da água é 1. E a variação de temperatura foi 20, né? Ela saiu de 0 e foi até 20. Então, ó, quantidade de calor que a água recebeu, vou chamar aqui de Q água, né? Para a gente não enrolar. Foram 4.000 calorias. 4.000 calorias. Bom, como ele diz que não foi trocado calor com outros sistemas, ora, se essa água recebeu calor, ela só pode ter recebido desse outro líquido, não é isso que a gente não conhece. Mas vamos lá, o calor, a quantidade de calor que esse outro líquido cedeu foi 4.000 calorias. Então, ó, 4.000 é igual a massa desse líquido, né, 250, vezes o calor específico a gente não sabe, e a variação de temperatura, ó, que foi de 200, quer dizer, de 20 graus, de 40 graus até 20 graus. Então a variação, ó, foi menos 20. Ela desceu 20 graus. A gente vai ter que 4.000 é igual a 5.000 vezes C. Colocando C em evidência, ó, a gente vai ter que C é igual a 4.000 dividido por 5.000. Cortamos os zeros e vamos dividir só 4 por 5. Isso vai dar 0,8. Bom, passando para a notação científica aqui, ó, a gente vai ter que o calor específico desse objeto, né, desse outro líquido, ele é menor do que o da água, né? Então, eu posso chamar isso aqui, o 0,8 de 8 vezes 10 a menos 1, não é isso? Não esquecendo da unidade, ó, por grama, grau Celsius. Vamos aí para a questão 8. A areia de uma praia sofre um aquecimento de 40 graus Celsius. Se este aquecimento fosse acompanhado pela escala Fahrenheit, qual seria a variação nessa escala? Bom, como a gente já viu anteriormente, a variação na escala Celsius sobre 5 é igual à variação na escala Fahrenheit sobre 9. Bom, visto isso, ele diz que a temperatura variou 40 graus. É só a gente substituir. 40 dividido por 5 vai ser igual a variação em Fahrenheit dividido por 9. Bom, 40 dividido por 5 é 8. 8 é igual a Fahrenheit sobre 9. Vou passar o 9 para cá multiplicando. Vou ter que a variação de temperatura em Fahrenheit é 9 vezes 8, não é isso? 72 graus Fahrenheit. Questão 13 fala ainda sobre variação de escala. O planeta Mercúrio é o que sofre maior variação de temperatura no sistema solar. A temperatura da parte iluminada pelo Sol chega a 400 graus Celsius, enquanto o lado escuro, a temperatura cai para menos 200 graus Celsius. Qual será a variação de temperatura expressa em kelvins no planeta Mercúrio? Bom, a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Por quê? Essas duas escalas têm 100 partições, lembra? Uma vai de 273 a 373 e a outra vai de 0 a 100. Então são 100 partições. Se uma variar em 1, a outra vai variar em 1. Se uma variar em 20, a outra vai variar em 20. Como a escala Celsius variou em menos 600, não é isso? Ó, Celsius, ela caiu, ó, ela variou em menos 600 graus Celsius. Em Kelvin, essa variação, ó, vai estar em menos 600 Kelvin. Vamos aí para a questão 18. A questão 18 é só explicação, então anotem aí o que eu vou dizer. Os materiais utilizados na obturação de dentes
e os dentes possuem coeficientes de dilatação térmica diferentes. Assim, do ponto de vista físico, por que pode ser prejudicial aos dentes ingerirmos bebidas muito quentes ou muito geladas? Bom, vamos lá. Vamos partir de duas possibilidades. Ou o coeficiente de dilatação do material é mais alto ou ele é mais baixo. Mas, vamos lá. Nas duas situações, o que pode acontecer? Quando você ingere um material gelado, suponhamos que o coeficiente de dilatação do material seja maior, o que vai acontecer? Ele vai contrair mais rápido, ou seja, vai ficar menor do que a dilatação do dente. Isso pode acarretar dessa obturação cair. Ou se você ingerir uma bebida muito quente, ele pode dilatar muito a ponto do dente não aguentar e trincar. Ou na possibilidade desse coeficiente ter menor, também acontece as mesmas coisas. O dente dilatar muito e esse material não acompanhar, ou seja, vai cair. E o dente contrair muito e esse material não contraiu bastante, acabar trincando o dente. Essas são as possibilidades. Questão 20. Com o objetivo de preparar um experimento que será apresentado na Feira de Ciências, um aluno do 9º ano forte coloca 500 gramas de ferro a 42 graus Celsius no recipiente de capacidade térmica desprezível, contendo 500 gramas de água a 20 graus. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico encontrada pelo aluno após concluir o experimento? Ele dá os dados aí, calor específico do ferro 0,1, calor específico da água 1. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que calcular a quantidade de caloria, né? Que um vai ceder e o outro vai receber. Mas eu também sei de uma coisa que é chamada princípio de igualdade nas trocas de calor. Eu sei que o calor que um cede mais o calor que um recebe tem que ser igual a zero. Bom, feito isso, eu acho que eu consigo resolver essa questão. Vou fazer aqui do lado. Ó. O calor que o ferro cede vai ser igual a MC delta θ, não é isso? O calor do ferro, olha só, é igual, Q do ferro é igual a 500 gramas, que é a massa, vezes calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura, que é final menos inicial, θ. Final menos 42, que é a temperatura inicial. E o calor específico da água, a quantidade de calor que a água vai receber é 500 vezes 1 vezes θ final menos a temperatura inicial, que é 20 graus. Ora, se eu sei que QF mais QA é igual a zero, o que eu posso fazer aqui? 500 vezes 0,1 vezes θ final menos 42 vai ser igual a 500 vezes 1 vezes θ final menos 20, não é isso? Só que aqui, ó, tem que lembrar que aqui tem um sinal de menos, porque eu passei para o outro lado, ó. Já passei aqui para o outro lado. Então, ó, 500 vezes 0,1, só cortar aqui. Vai dar 50. 50 vezes θ final menos 42. Isso é igual a menos, né? 500 vezes 1, 500, vezes 1, né? θ final menos 20. Bom, fazendo a distributiva aqui, ó, eu vou ter 50 θ final menos 2100. Isso vai ser igual a menos 500 θ final menos 20, não é isso? Isso vai ser mais 10.000. Ora, passando o menos 500 para o outro lado e trazendo esse menos 2100 para cá, a gente vai ter 500 θ final mais 50 θ final igual a 10.000 mais 2.100.
Ora, 550 θ final é igual a 12.100. Θ final vai ser 12.100 dividido por 550. 1.210 dividido por 55 dá 22. Então, a temperatura final do sistema foi 22 graus Celsius. Questão 24. Tem uns erros aí na questão 24 que eu vou pedir para vocês consertarem. Ó, sobre escalas termométricas, considere as seguintes afirmações. A temperatura normal do corpo humano é... Aí tem um espaço vazio. Vocês vão colocar 36,5 Celsius. Na escala Fahrenheit, essa temperatura corresponde a um valor maior do que 100 graus Fahrenheit. Aqui é graus Celsius. Então, ó, vamos fazer aí, vamos ver aí. 36,5, né? Pra gente fazer a nossa conta aí. Celsius, não é isso? 36,5 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Bom, multiplicando isso em X, a gente vai ter 328,5 28 é igual a 5F menos 160. Passando 160 para lá, a gente vai ter 328,5 mais 160. Isso dá 488,5. É igual a 5 Fahrenheit. Bom, se eu dividir 488 por 5, ó, a gente vai ter que F é igual a 97,7. Então, ó, essa primeira afirmação é mentira, né? Porque essa escala em Fahrenheit não é maior, ela é menor do que 100. Então, ó, essa daqui, mentira. Na escala Kelvin, todas as temperaturas são representadas por valores positivos. Essa é verdade, né? Ela começa em 273 e vai até 373 para ponto de fusão e ebulição. Só que o 0 Kelvin é a escala absoluta, né? Então, ele não vai a valores negativos. Aí, ó, afirmação 3. A temperatura na escala Kelvin corresponde a... Essa também está com erro. Aqui vocês vão colocar 300 Kelvin. A temperatura ali, ó, é 0. A temperatura de 0 graus Celsius na escala Kelvin corresponde a 300 Kelvin. Bom, vamos lá. 0 na escala Celsius corresponde a 300 Kelvin? Não, né? 0 na escala Celsius corresponde a 273 na escala Kelvin. Então, ó, apenas a afirmação 2 está correta. Bom, vamos aí para as últimas questões. Essas são bem conceituais, exceto a 30 que tem uma conta para fazer, mas vamos lá. Questão 26. O que aconteceria se o vidro de um termômetro expandisse mais ao ser aquecido do que o líquido dentro do bulbo? Olha só, vamos lá. O termômetro ele funciona como uma haste, né, de vidro e tem um pouquinho de metal líquido lá dentro, que é o mercúrio. O mercúrio ele se dilata mais do que o vidro. Por isso, quando a temperatura na ponta do termômetro aumenta, a barrinha de mercúrio, né, a haste de mercúrio, sobe. Bom, o que aconteceria se o vidro expandisse mais do que o mercúrio? Uma situação hipotética. Bom, gente, esse termômetro seria ao contrário. Porque quanto mais o vidro dilatasse, o mercúrio ia diminuir o nível. É isso que ia acontecer. O termômetro não quebraria, ele só poderia ser usado para temperaturas abaixo da temperatura ambiente. Não, também não tem nada a ver com isso. Você teria que segurá-lo com o bulbo para cima, também não tem nada a ver. A escala do termômetro seria invertida, aproximando os valores mais altos da temperatura do bulbo. Questão 27. Gente, um cidadão parou às 22 em um posto de combustível para encher o tanque de seu caminhão com óleo diesel. Nesse horário, as condições climáticas eram tais que um termômetro bem calibrado fixado em uma das paredes do posto marcava 10 graus Celsius. Assim que acabou de encher o tanque de seu veículo,
percebeu que o marcador de combustível do nível estava no máximo. Descansou no mesmo posto até as 10 do dia seguinte, quando o termômetro do posto registrava a temperatura de 30 graus Celsius. Observou, no momento da saída, que o marcador de combustível já não estava marcando o nível máximo. Qual afirmação justifica melhor, do ponto de vista da física, o que aconteceu? Desconsidera a possibilidade de vazamento. Gente, vale ressaltar que tanto essa questão 27 como a anterior, a 26, são situações hipotéticas. Bom, vamos lá. Se o marcador estava marcando que esse tanque de combustível estava cheio, né? E de manhã, quando a temperatura aumentou, ele já não estava marcando que esse tanque de combustível estava tão cheio, o que aconteceu? O tanque dilatou mais do que o líquido, não é isso? Numa situação hipotética, o tanque se dilatou mais do que o líquido, assim como na questão anterior, o vidro se dilatou mais do que o líquido. Gente, isso é hipotético. Na física, na real, os líquidos eles têm maior coeficiente de dilatação, eles tendem a se dilatar mais do que os sólidos. Mas para essas questõezinhas, a gente cria situações hipotéticas. Então, o calor faz com que o diesel sofra contração? Não, não pode ser essa. O aumento da temperatura afeta apenas o tanque de combustível? Não, também não pode ser. O tanque de combustível tem coeficiente de dilatação maior do que o próprio combustível? Sim, essa é a questão correta. Essa é a alternativa correta, letra C. Questão 28, também teórica. Congelador de uma geladeira é localizado em sua parte superior, porque a transmissão de calor em seu interior se faz predominantemente por convecção. Bom, como é sabido, na convecção, né, o ar frio desce e o ar quente sobe. Por isso, o congelador é em cima. Por quê? Ele gela em cima e aí o ar gelado desce, que faz com que o ar quente suba, e o ar quente que tá subindo vai ser resfriado e vai descer e vai ficar nesse ciclo de convecção, nessa corrente de convecção. Então, resposta, letra D. O frio desce e o quente sobe. Questão de número 30. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml ou 150 gramas de café a 80 graus Celsius, 50 ml ou 50 gramas de leite a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Aí ele pede para você utilizar o calor específico do café, que é igual ao calor específico do leite, e é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vamos lá. Parece com uma questão que a gente fez anteriormente. Bom, primeiro a gente tem que saber, né, usar lá o que macete, né, para cada uma, para saber qual vai ser a temperatura final. Mas olha só, segundo aí a teoria, o princípio, na verdade, da igualdade das trocas de calor, eu sei que o calor do café mais o calor do leite tem que ser igual a zero. Então, vamos calcular aqui primeiro o calor, a quantidade de calor do café. Q, MC, delta teta, não é isso? Que macete. Bom, serão utilizados 150 gramas de café, que é a massa, vezes o calor específico, que é 1, eu não vou colocar aqui porque não vai interferir na nossa conta. E aí, vezes o θ final, menos a temperatura inicial do café, que era 80 graus. E o calor do leite vai ser 50 gramas vezes 1, vezes θ final, menos inicial, que é o 20. O leite estava 20. Bom, aplicando a distributiva aqui no café e depois no leite, bom, eu vou ter que o café é 150 θF menos 12.000, não é isso? E a quantidade de calor do leite, né, que o leite vai receber, é 50 θF menos 1.000. Então, a quantidade de calor no café mais a quantidade de calor no leite é igual a zero. Bom, passando, agora é só substituir na fórmula. 150 θF menos 12.000 mais
50 θf menos 1000. Isso é igual a zero. Bom, a gente vai ter 200 θf, que é igual, passando lá para o outro lado, o 12.000 e o 1000, a gente vai ter 13.000. θf vai ser 13.000 dividido por 200. Corta os zeros, ó. A gente vai ter 130 dividido por 2, que é igual a 65 graus Celsius. Essa vai ser a temperatura final do café com leite. Encerramos aí a nossa lista de termodinâmica, né? Termologia e calorimetria.